Presta atenção nesse recadinho que eu vou dar agora. Daqui a pouco eu volto para falar com você sobre o episódio de hoje. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Identidades. Aqui quem fala é o João Matheus, seu host, apresentador, criador, faz tudo do podcast. E hoje a gente traz um tema que para muitos é tido como um tabu, muita gente encara com preconceito, mas que na realidade a gente quer mostrar que não tem nada de anormal, que é uma coisa completamente normal de se falar, é uma coisa de se discutir e é uma coisa que precisa ser posta em pauta. O que muito se questiona sobre, muito se fala sobre, mas ninguém procura conhecer, ninguém procura saber mais. Fica todo mundo no achismo e fica pouco no conhecimento. A gente veio falar sobre o capacitismo. E eu trouxe uma pessoa que vai falar com muita propriedade, vai falar muito bem sobre o assunto, que é ela, uma grande amiga minha, Luísa Paul. Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom? Se apresenta pra galera, Luísa. Fala da sua carreira, fala de você. Então, meu nome é Luísa Paul, tenho 22 anos, eu tenho uma deficiência física nos membros superiores e também uma deficiência cardíaca. O meu coração ele bate um pouco mais devagar, enfim. Por conta da minha deficiência, eu acabei desde pequenininha pintando com os pés. Eu acho que é por isso que a maior parte das pessoas me conhece. Mas é isso. Curso de psicologia, tô no penúltimo ano. Quase virando psicóloga já? Tá na beirada do caminho já pra terminar? E há quanto tempo que você pinta já, Luísa? Faz tempo que tá trabalhando como artista? Então, profissionalmente eu pinto desde os meus 8 anos de idade, mas eu sempre, desde pequenininha eu pintava, né? Sempre, toda a vida. Sempre esteve envolvida com a arte, então foi sempre uma forma de trabalhar, de se expressar, sempre gostou bastante. Exatamente. Sempre foi ali meu escape. E também minha profissão, né? Engraçado, porque é o que me faz bem, mas ao mesmo tempo é como eu ganho a vida, enfim. É que bom, né? Poder juntar uma coisa que você gosta de fazer, um hobby, com uma forma de ganhar dinheiro. Então vamos para o que interessa. Luísa, explica pra gente então o que é o capacitismo. Então, o capacitismo nada mais nada menos que é o preconceito contra pessoas que possuem alguma deficiência. Ele vem às vezes não é diretamente, não é aquele preconceito de tipo, aquela tiração de sarro, ou talvez achar que a pessoa não é capaz. Às vezes o capacitismo também é quando você pega e transforma a pessoa com deficiência num herói, por fazer o mínimo, entende? É tipo, nossa, se até ele consegue, como que eu não consigo? Isso também é. Endeusar a pessoa com deficiência também é uma forma de capacitismo. É que na realidade trata como se fosse diferente, né? Sendo que não é. Sim, como se a gente não conseguisse fazer o mínimo. E por fazer o mínimo a gente fosse, nossa, entende? Eu tava pesquisando um pouco sobre o capacitismo e tal, porque eu realmente não conhecia a ideia. O preconceito a gente sabe que tem, a gente sabe como é que é a luta, mas eu fui pesquisar e eu vi que tem uma lei, a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, ela fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E no artigo 4º, ela fala que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Na lei, tem esse direito por igualdade. Mas você vê que a sociedade cumpre esse direito? Não. Com certeza não. É muito difícil encontrar inclusão nos lugares, assim. Eu não consigo ir num lugar e ter o mesmo aproveitamento daquele lugar do que uma pessoa sem deficiência. Porque não consigo, por exemplo, ir num banheiro sozinha. Porque não tenho esse preparo para ir. Porque muitas vezes o lugar não tem um banheiro especial ou não tem, por exemplo, eu vou em algum lugar comer e eu preciso de uma colher diferente, entende? E não está preparado para isso. E a inclusão é isso, é o lugar se adequar a você, se adequar às pessoas, entende? Não você se adequar ao lugar. Então, eu vejo que ainda tem um caminho muito longo, ainda mais por conta dessas vagas especiais, dos banheiros especiais, é muito direcionado à pessoa cadeirante, porque no mundo acham que a única deficiência física que existe é a pessoa que não consegue andar, né?
a pessoa que usa uma cadeira de rodas. Então ainda encontra muita dificuldade. E quando você sai, assim, quando você vai na rua, você acaba percebendo nos lugares que as pessoas têm reações por conta da sua deficiência? Então, eu não sei, porque aqui na cidade as pessoas já estão muito acostumadas comigo. Então eu vejo isso mais de criança, assim, alguns olhares, às vezes até perguntam. E de idosos. Eu vejo que a maior parte, assim, sabe, que ficam mais surpresos. Mas as pessoas, assim, mais na minha faixa etária ou adultos, eu vejo que não tem faixa etária adulto, né? A menina esqueceu que cresceu. eu vejo que não tem tanta surpresa assim, né? Vez ou outra acontece, mas não é assim. Mais fora da cidade eu vejo que existe bastante aquela, parece um olhar de curiosidade. Tem gente que olha com pena, que eu acho que é o pior, né? Curiosidade pra mim tudo bem. Pena já não curto. E a galera não fica fazendo umas perguntas meio íntima ou exagerada, querendo pegar uma intimidade que não tem só por curiosidade ou sei lá? Então, pessoalmente, isso acontece às vezes. Eu viajei esses tempos pra São Paulo e vieram me parar na rua perguntar, né, por que eu nasci assim. Eu pensei, meu Deus, tá, mas eu não conheço, eu não vou até você perguntar por que você nasceu assim, porque eu possuo uma deficiência, isso não te dá uma abertura, né. Mas eu vejo, assim, nas redes sociais, muita gente faz muita pergunta, assim, que eu não me importo de responder se for uma pessoa, se for um amigo meu, se for da minha família, entende? Mas alguém de fora que nunca falou comigo na vida veio perguntar coisas assim super íntimas, sendo que eu sei que boa parte daquilo é porque eu possuo uma deficiência e é pra tentar me constranger, né? Mas outra parte é que as pessoas sentem que tem essa liberdade, entendeu? Sendo que elas não têm, que a minha deficiência não é uma porta aberta para perguntas e questionamentos. Acabam não respeitando o teu espaço, né? Achando que é algo fora do comum e podem ir lá de qualquer jeito e falar que você sem nem te conhecer direito. E eu vi que recentemente você começou a fazer uns vídeos pro Instagram falando sobre essas questões relacionadas à forma como as pessoas veem pessoas com deficiência. E como que tem sido a reação da galera a esses teus vídeos? Conta pra nós um pouco mais desses vídeos que você tá fazendo. Então, foi bem assim um processo muito longo até eu começar a gravar, porque sempre falavam assim, Luísa, por que você não grava um vídeo? Só que eu acho que eu precisava antes me aceitar como pessoa com deficiência. Eu, por muito tempo, assim, justamente como eu comentei antes, aqui na cidade tá todo mundo acostumado comigo, então eu me escondia de mim mesma, sabe? Eu pensava assim, eu esquecia que eu tinha uma deficiência. E eu acho que quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu comecei a me aceitar também, sabe? Comecei a colocar isso pra fora, porque tem coisas que, ao você falar, tipo, ao você expressar, você tá assumindo que você é daquele jeito, sabe? E foi uma luta, assim, bem grande comigo mesma. Tanto que sempre que eu vou gravar, eu gravo, assim, umas 20 vezes, porque eu fico muito nervosa. Eu tenho medo de parecer, assim, grossa ou parecer que eu tô querendo agredir alguém com os vídeos, quando não é isso, né? E a resposta tem sido bem legal, assim, as pessoas me apoiando e achando muito interessante, porque essa é o meu objetivo, né? É trazer conhecimento, porque como aqui na cidade não tem muitas pessoas com deficiência, eu acho que por enquanto eu sou a única que tá falando sobre isso, sabe? É bom para as pessoas conhecerem, ver como que é, né? Como que é a nossa realidade de verdade. E a resposta tem sido bem legal. Tem uma outra pessoa, né? Por enquanto só uma que veio reclamar. Mas sempre tem, né, alguém. Faz parte, né? Sempre tem. Nunca vai agradar todo mundo. Mas o bom de você ter começado, de você ser a primeira, ou não sendo mesmo assim, mais pessoas podem se inspirar e começar a criar, né? Começar a falar da sua realidade, começar a falar sobre a sua visão, começar a se aceitar como é, parar de ter vergonha por causa da opinião dos outros. Exatamente. Já vieram falar comigo que se inspiraram nos meus vídeos pra criar conteúdo e tal, e eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Porque eu sei, eu não tenho um alcance muito grande,
Mas nem é esse meu objetivo, sabe? O meu objetivo é mesmo esse de ensinar as pessoas que estão por perto e ter um maior conhecimento. Mas é muito legal essa coisa de se aceitar também, né? Eu acho muito, muito bacana. E se as pessoas estão conseguindo isso através, né, assistindo, eu acho muito legal. Sim, sim, não só as pessoas com deficiência, né? Tanta gente aí que sofre com autoestima, por questões físicas, questões emocionais. Se aceitar acaba sendo... Qualquer mensagem que se passa incentivando a autoaceitação faz bem pra pessoa. A pessoa acaba captando bem aquilo, guardando pro coração e levando pra vida, né? Sim, esse último vídeo que eu fiz, inclusive, sobre sexualidade, né, da pessoa com deficiência, veio um amigo meu que ele é trans, e ele falou que passa exatamente pela mesma coisa, que foi muito bom ouvir alguém falando sobre isso. E depois veio mais um amigo meu que é gay, então você vê que abrange vários, né, tipos de pessoas, enfim. É muito legal. Pois é, e aí você acaba vendo o feedback. As pessoas que têm contato com você acabam te falando, que acaba ajudando. Isso incentiva a continuar, acaba fazendo você querer mais e mais. Porém, sempre tem o lado ruim. Sempre tem a galera que vai lá e critica, e desce a lenha, e vai lá e vai falar, tá querendo se aparecer, e vitimismo. Como é que você reage quando aparece a questão da galera falar que é vitimismo isso daí? Então, eu até veio, né, pra mim, uma pessoa me falar isso, que eu tava tentando chamar atenção, vitimismo, mas é uma coisa que eu venho notando, não só com a pessoa com deficiência, mas como tá em alta, assim, muita gente, a gente tá numa época, assim, que muita gente tá lutando contra diversos tipos de preconceito. E você vê que ao mesmo tempo que tem pessoas lutando contra esse preconceito, tem pessoas ali querendo dizer, não, você tá exagerando, porque tudo bem você ser gay, por exemplo, mas não fale sobre isso. Pra que falar? Pra que atacar a pessoa que tá te atacando? E é basicamente isso que eu senti quando vieram me falar. Tipo, você não precisa falar assim. Você não precisa ser agressiva. Você não precisa falar sobre isso, entende? Você tava tão bem até agora quieta, sabe? Tipo, sem falar. Mas eu acho que a gente não muda nada em silêncio, sabe? Eu acho que se a pessoa tem o direito de atacar, você tem o direito de atacar ela. Claro que sem perder ali o respeito, enfim, né? Defender pontos, né? Defender lados, não é partir pra briga, partir pra xingamento, pra agressão, nada, né? Sempre defendendo o seu lado. Exatamente. Eu acho que através das pessoas irem aprendendo, elas podem ir mudando o pensamento delas. Aquele preconceito que elas tinham, elas podem mudar através do conhecimento, né? Através de aprender sobre o assunto. Sim. Sabe uma coisa que eu acho que traz muito essa revolta de certas pessoas, de achar que é vitimismo, achar que é mimimi, que é exagero? É que estavam habituadas, estavam acostumadas a ter aquela visão superior. E daí quando chega alguém mostrando que não é assim, que a gente é igual e não tem por que a gente ser tratado diferente, que a gente merece os mesmos direitos, merece as mesmas coisas, a pessoa acha que tá sendo confrontada. Eu acho que ela acaba se sentindo até impactada pelo impacto que você traz por trazer a mensagem, saca? Não só você, assim, como a pessoa que está em luta contra o racismo, por exemplo. Aí tem gente que tá lá achando sempre que aquilo, que é vitimismo, é mimimi, porque se sente confrontada com aquilo, porque se vê enfrentada com a sua realidade. Mas bem no fim, não, a luta é mais do que justa, é mais do que digna. Exatamente. É o que eu vejo, assim, porque eu penso que quem se sentiu atingido, quando eu falei, porque tal coisa é capacitismo, porque tal coisa, assim como alguém fala, não, isso que você fez foi racista, é porque aquela pessoa já teve uma atitude assim na vida, entende? E pensa daquele jeito errado. Só que eu, por exemplo, como uma mulher branca, eu me enxergo que eu já fui racista várias vezes na minha vida. Porque a gente tá na nossa cultura, tá ali enraizado, né? E cabe a gente querer mudar isso ou não. Se a gente assume que foi e tenta mudar, eu acho que já é um grande passo. Né? Sim, e parte dessa ideia de querer mudar. Se a gente percebe que a gente estava fazendo errado antes, onde eram outros tempos, outros ideais, a gente muda. Agora, se a gente querer continuar daquela mesma ideia que a gente tinha de 5, 6, 10 anos atrás, 20 anos, a gente não vai evoluir, a gente não vai progredir, nossa mentalidade vai continuar preconceituosa, vai continuar aquela raiz que tenta excluir, uma raiz misógina. Então a gente tem que mudar, a gente tem que evoluir, mas tem gente que parece que não, que quer continuar nesse pensamento fechado. Sim, exato. Tem aquela ideia formada e não quer mudar por nada, né? Que acha que aquilo tá certo. E às vezes acha, até vê que tá errado, mas tem aquele medo de assumir que errou, entende? Sim, é muito isso também, questão de orgulho, né? Exato.
E agora com a internet a gente vê que todo mundo tem opinião, todo mundo pode falar, todo mundo pode se expressar, todo mundo pode falar o que tá sentindo, o que pensa. Tem seus prós e tem seus contras, porque sempre vem coisa que é horrível, coisa que acaba prejudicando as outras pessoas. E como que você vê, como que as pessoas com deficiência são tratadas na internet? Então, esses dias me fizeram uma pergunta que não é bem a mesma pergunta, mas se encaixa aqui, que falaram assim, você se sente acolhida pelo movimento feminista. E eu vejo que, como eu comentei antes, agora a gente tá numa fase que todo mundo vai lá e é contra preconceitos e contra, né, racismo, contra a homofobia, contra o machismo. Mas quando aparece uma pessoa com deficiência, as pessoas se calam, sabe? Eu vejo muito isso. Eu entro no meu Twitter, por exemplo, e eu vejo muita gente curtindo tweets tirando sarro de pessoas com deficiência, sabe? Eu acho isso muito triste, porque eu acho que se você luta por uma coisa e por outra coisa, o que custa você lutar contra esse tipo de preconceito, sabe? Que não é engraçado humilhar uma pessoa por uma coisa que ela nem escolheu ser. É o mesmo caso da pessoa homossexual, é o mesmo caso da pessoa que sofre racismo, que a gente não escolhe o corpo que a gente veio, e a gente acaba pagando por uma coisa e se sentindo humilhado e tal. Então eu vejo que ainda tem um caminho muito grande das pessoas aprenderem a não ter esse tipo de preconceito. Mas um tempo pra cá ainda você acha que essa questão melhorou ou piorou? Como é que você vê? Então, eu acho que ainda tem muito que melhorar. Eu não vou dizer que teve uma melhora muito grande, porque não teve. Porque você pensa assim, não, o ser humano tá melhorando. Aí vem coisas assim que você pensa, nossa, não, ainda não, não tá. Ainda precisa melhorar bastante. Porque você não vê uma pessoa sem deficiência defendendo uma pessoa com deficiência, por exemplo. Uma coisa é tirando sarro de uma pessoa com deficiência. O único que vai lá e vai dizer, nossa, que ridículo, é uma pessoa com deficiência, entende? A pessoa sem deficiência acha engraçado e curte, enfim. Agora você falou, eu tentei lembrar de algum caso, alguma vez, realmente não me veio a lembrança. Sempre quem tá defendendo é alguém que tem uma deficiência também. Parece que só estão as pessoas com deficiência inclusas nessa causa. Parece que só elas lutam e o resto das pessoas meio que, será, não sei, não é minha luta, ou ficam meio assim. Exatamente, eu acho que é por não ser um tema que tá em alta, as pessoas, elas não se engajam, sabe? Querendo ou não, tem muitas pessoas lutando aí por várias causas, mas tem muitas que só vão na onda, né? Porque é bonito. Só pra dizer, eu penso no outro, enfim. Então, como isso não tem uma visibilidade, assim, acabam, né? Tem gente que quer só mídia também, então vai no que tá em voga. Aí vai lá, tá uma luta agora, vou entrar nessa. Aí tá outra, vou nessa. E realmente nem procura saber direito o que tá acontecendo, pelo que estão lutando, da onde que veio, e assim vai. Mas a torcida, eu espero que essa luta pela igualdade, que tratem igual as pessoas com deficiência, que entendam que não são pessoas anormais, que não há nada de diferente ali, que isso mude, que melhore, que a questão entre em pauta, para que seja discutido e que tenha melhores. Eu também espero muito, eu acho que pelo menos as pessoas que estão em volta de mim podem me ver como uma pessoa chata, que pega no pé, mas eu acho que se a gente não pegar no pé, não muda, né? E através dos meus vídeos também que consigam ter essa outra visão, entende? E você projeta, na tua opinião, assim, que vai melhorar, vai piorar? Como é que vai ser essa questão ao capacitismo ou contra o capacitismo? Eu vejo que ao mesmo tempo que tem poucas pessoas falando sobre isso e lutando contra esse preconceito, tem pessoas falando, e eu acho que tomara que isso vá, aumentar, sabe? Eu espero muito. Que tem muitas pessoas, muitas não, mas tem algumas pessoas que já estão ganhando uma maior visibilidade falando sobre isso, falando como é e como tem que ser, entende? E tentar, espero que esse número vá aumentando de pessoas falando sobre, tentando acabar com esse pensamento, porque vai além do preconceito, assim, é um pensamento que as pessoas já têm, e já tá, assim, na mente delas de que é tipo um inconsciente coletivo, né? Que as pessoas têm essa ideia, é uma ideia geral, assim, que é isso e pronto, que as pessoas com deficiência têm que ser tratadas assim. Eu já falei sobre várias questões de, infantilizar, que acontece muito. Se eu tô com alguém, por exemplo, as pessoas não se dirigem a mim pra perguntar, você quer tal coisa? Perguntam pra pessoa do meu lado, ela vai querer? Como se eu ainda fosse uma criança que não pudesse tomar minhas decisões, enfim. Então, eu vejo que tem várias coisas, assim, que já estão incluídas nas pessoas que ainda precisam mudar, sabe? Eu espero que mude. E elas têm que entender que não é vitimismo.
Entender que é uma luta justa, é uma luta digna e que merece respeito. Sim, porque a gente não quer ser visto como vítima, né? A gente quer ser visto como uma pessoa, como qualquer outra, uma pessoa sem deficiência. Não que a gente quer ser visto como uma pessoa sem deficiência, agora eu me enrolei. Mas a gente quer que reconheça nossa deficiência, que respeitem ela, mas que não nos tratem diferente por causa disso. E qual recado você deixa para quem tá te ouvindo agora, pessoas que se sentem incluídas, se sentem abraçadas por essa ideia, por esse movimento? Então, eu quero dizer que às vezes é difícil, né? Não é fácil, não vou dizer que é fácil ser uma pessoa com deficiência, porque não é. A gente tem momentos assim, tem bullying, tem preconceito, tem a falta de oportunidade no trabalho, a falta de inclusão onde a gente estuda, mas que a gente tem que ir lutando, tem que ir ganhando voz e falando sobre os nossos problemas, falando que não, isso aqui não tá certo, entende? E começar a tentar mudar a cabeça das pessoas. É isso. Tentar mudar quem tá em volta primeiro, pra quem sabe depois um pouquinho mais longe. Mas tudo começa dentro de casa, né? Muda a cabeça dentro de casa, dos amigos, e assim vai. Exato, eu tenho muita sorte porque o lugar, a família em que eu nasci, sempre me tratou como assim, sabe? Nunca me vitimizou, nunca falou, ai não, Luísa, você não vai fazer isso. Sempre foi, não, dá teu jeito, entende? Nunca passou pela cabeça, por exemplo, da minha mãe, ai, então não faça faculdade, sabe? E nem pela minha, eu não consigo me pôr nesse lugar, sabe? De tipo, ai, porque eu tenho uma deficiência física, então eu tenho desculpa pra ficar de boas, entende? Eu sempre fui atrás, enfim. E eu acho que não sou nenhuma guerreira por isso. Eu acho que só tô vivendo minha vida, entende? Claro que isso depende do nível de deficiência da pessoa, né? Não vou dizer que cada um tem as suas barreiras pra atravessar. Mas estou falando agora no meu caso. Sim, tem vários casos, muitos dependes, muitos e muitos poréns na história de cada um, né? Queria agradecer a Luísa aqui por ter participado desse episódio. Muito obrigado por ter topado participar. Muito obrigado por ter trazido tanta informação. Obrigado mesmo, agradeço muito. Deixa aí o seu recado, deixa a sua mensagem, deixa as suas redes sociais. Fala o que você quiser falar e o espaço é seu agora, à vontade. Então, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. E então, se quiserem me seguir, tem o meu Instagram, que é Luísa Paul. Luísa com S, Paul, P-O-H-L. E tem também o meu Instagram das telas, né? Que eu pinto com os pés, que é Telas Isa. Tudo junto, Isa com S. E vão ver as artes dela lá no Instagram Telas Isa, porque vale a pena, é bonito pra caramba, menina talentosa demais. Sério, vai lá conferir. Vai lá, deixa o like, comenta, pode elogiar pra caramba, porque é bonito. Sério mesmo, é muito bonito, vale a pena conhecer. Mais uma vez, muito obrigado, Luísa, tudo de bom pra você. Um beijo, um abraço. Nos vemos em breve. Espero que logo assim que acabar a quarentena a gente possa fazer alguma coisa. Sim, muito obrigada. Pra você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento. Muito obrigado de todo o coração por ter ouvido mais um episódio do Podcast Identidades. Se você chegou hoje e está conhecendo agora o Podcast Identidades, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é João Matheus, sou o host e criador do podcast. O podcast tem episódio toda terça-feira ao meio-dia. Numa semana é monólogo, só eu falando com o texto pronto, trazendo uma reflexão. Na outra semana, uma entrevista com um convidado mais do que especial. Caso queira entrar em contato comigo, caso queira mandar alguma sugestão, caso queira mandar um feedback, caso queira falar qualquer coisa pra mim, seja positivo, seja negativo, tô pronto pra te ouvir. Manda um e-mail pra mim, podcastidentidades@hotmail.com. Pode ser pelo Instagram do podcast, @podcast.identidades. Pode ser no Twitter também, IdentidadesPod, tudo junto. Também temos uma página no Facebook, que é Podcast Identidades. A gente também tem um canal no YouTube, onde postamos vídeo toda terça-feira ao meio-dia, junto com um episódio que sai novo. Porém, a gente posta um episódio antigo durante o mesmo tempo. Aí você escolhe se você acompanha por ali, se você acompanha pelo agregador de podcasts, vai da sua preferência. Mas não deixe de conferir, se inscrever, conhecer mais do que a gente tem lá. Caso queira conhecer esse que vos fala, pode seguir minhas redes sociais pessoais. No Instagram e no Twitter é @joamateus_s. No Facebook, João Matheus de Souza. Você me acha em qualquer rede social por aí, até no LinkedIn. Então fica à vontade para me adicionar, para me conhecer, para me mandar mensagem, para falar comigo. Tamo aí para tudo, não se acanhe, não sinta vergonha. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um episódio. E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.